uma comparação, a engenharia e a morfologia, tá? Então, o engenheiro vai desenvolver um determinado projeto a partir de um objetivo que ele já tem determinado, né? Isso é teleologia, não confunda com teologia. Então, sei lá, vai desenvolver uma câmera de filmagem subaquática. Então ele já sabe aonde ele tem que chegar e aí ele vai criando a caixa estanque e vai testando aquilo tal para chegar no objetivo final. O morfologista não. O morfologista ele vai olhar, sobretudo, uma estrutura biológica, né? Vamos imaginar então o pé, que é o nosso objeto de estudo, né? Sei lá, a mão, seja lá o que for. E ele vai descobrir a função daquele organismo, para que ou como aquele organismo se desenvolveu através da evolução, sendo útil para que funções que desenhasse esse projeto de determinada forma. E como nada faz sentido em biologia se não sob a luz da evolução, segundo Dobzhansky, né? Hoje em dia a biologia não pode mais se caracterizar, se não for pelo viés ou pela luz da evolução, né, isso torna ainda mais claro. Então os engenheiros, os biomecânicos da indústria dos tênis de corrida especializados, eles já partem desse pressuposto que a mecânica da corrida se dá universalmente com a pisada aterrissando com o calcanhar. Então cada vez eles vão projetar equipamentos com melhor funcionabilidade para isso. Eles fazem o melhor trabalho possível para tentar minimizar essas forças de impacto, né? Tá, mas esses calçados, eles surgiram a partir dos anos 70, né? Então como que os corredores, antes dos anos 70, lidavam com as forças de impactos na corrida? Quer dizer, ninguém corria, todo mundo se machucava, né? Milhares de anos de evolução correndo, e aí, né? Sem esses super tênis. O que aconteceu foi um equívoco clássico nos anos 70. Eu nem tenho pesquisa suficiente para apontar um ou dois culpados, né? Por exemplo, Bill Bowerman foi um treinador da Universidade de Oregon, treinou atletas que despontaram aí, como Steve Prefontaine, né? Ficou muito famoso, mas ele foi o cofundador da Nike, né? E a Nike e o Bill Bowerman, eles são estudados como case de sucesso nas aulas aí de marketing, né? Para descrever marketing de conteúdo. O que seria marketing de conteúdo? É você lançar algo, né, um produto informativo para o seu consumidor, que não é o seu produto de venda final, né? Então você vai lançar um livreto informativo, seja ele nos dias atuais um e-book de grande circulação, gratuito. Culminou, né, isso com o jog boom, na época em que o Kenneth Cooper, vocês já devem ter ouvido falar em fazer um Cooper, né, que é um trote leve, que é a mesma coisa que o jogging. Lançou algumas pesquisas dizendo que melhoraria muito a saúde se você trotasse, né, ou fizesse um Cooper, sei lá, 30 minutos. Então mais ou menos nesse período, o Bill Bowerman lançou esse folheto que ele apresentava esse conceito da biomecânica da corrida, né, com a aterrissagem com o calcanhar. O que ele dizia? A velocidade de deslocamento de um corredor é o produto, né, isso é clássico em biomecânica, a velocidade de deslocamento de um corredor é o produto entre a frequência da passada e a amplitude de passada. Então se você aumenta uma dessas duas variáveis, ou as duas variáveis, você vai estar aumentando a velocidade também da sua corrida. Então o que o Bill Bowerman destacou, né? Para a gente aumentar então a amplitude da passada, você não conseguiria fazer aterrissagem, né, com uma passada longa. Você pode tentar fazer isso em casa, pisando com o antepé. Se você vai fazer uma passada muito longa, você vai ter a primeira área de contato com o calcanhar.
tá? Então eu começava aí a desenhar esse novo modelo de técnica de corrida. Foi a época que se expandiu na grande mídia, etc. E enfim, ele conquistou muitos adeptos, né, com o livreto, estudos do Cooper aí corroborando que melhorava a saúde, prevenia doenças coronarianas, né, e as pessoas começaram a correr cada vez mais e dessa forma. E aí, se eu não me engano, em 1974 foi lançado o primeiro tênis, não é esse, tá? O primeiro Nike. E o primeiro tênis que deu origem a todo o legado dos tênis tradicionais que a gente tem hoje, que é esse modelo de tênis de corrida. E aí pronto, era o único tênis do mercado. Aí, pô, nesses cases aí, estudado em marketing, eles contam que o Bill Bowerman fazia os primeiros solados com a máquina de waffle da mulher dele, colocava lá uma liga de borracha e na máquina de waffle ele moldava a borracha e ele começou a fazer o calcanhar mais elevado para absorver o impacto, né? E sei lá, eu não vou acusar ele única e exclusivamente como culpado, né? Mas o Christopher McDougall, vocês já devem ter ouvido falar desse livro ou não, Born to Run, né? Nascido para correr, um best-seller, ficou vários meses ou até anos na lista dos mais vendidos do New York Times, né? E ele aponta o Bill Bowerman como um culpado direto por essa onda de correr com o calcanhar e essa onda de lesão que a gente tem hoje. Bom, o McDougall nesse livro Born to Run, ele chega até a fazer uma referência de uma carta que anos depois da Nike já ter explodido e todo mundo tá correndo com esse tipo de tênis, o Bill Bowerman escreveu uma carta para um amigo dele. Eu não tive acesso, eu nunca consegui encontrar na internet nada, mas o Christopher McDougall, que fez uma grande pesquisa para o livro, né, ele cita isso, que o Bill Bowerman chegou a escrever uma carta para um amigo dele com um conteúdo mais ou menos assim, né? Putz, fiz merda, cara. Ou não sei que merda eu fiz que ferrou. E aí não tinha mais como voltar atrás. Enfim, Bill Bowerman já morreu, o Cooper tá aí até hoje, meio contraditório e tal, enfim. Então, na verdade, o que o Bill Bowerman fez foi transferir uma biomecânica da marcha, né, a biomecânica da caminhada, para a corrida. Como se a corrida fosse simplesmente uma caminhada mais rápida. E não é. Se a gente for imaginar, por exemplo, os quadrúpedes, né, como a Zara, tem 3 fases de deslocamento, né? Eles andam, eles trotam e eles galopam. E cada uma dessas 3 fases tem mudanças biomecânicas drásticas, né? E por que nós, como bípedes, não podemos também passar por mudanças biomecânicas quando a gente faz essa transição da caminhada para a corrida? E é o que realmente acontece. A caminhada já está bem estabelecido que a marcha suporta e é o método mais econômico de deslocamento, né? Você pisar com o calcanhar e terminar com o dedão, porque a almofada do pé é suficiente para absorver essas cargas, né? A gente não aumenta muito a nossa massa, como na corrida que chega 4 vezes mais, mas na corrida esse mecanismo se inverte, né? Então foi um grande equívoco ocorrido lá nos anos 70. Outra coisa irônica é contar o nome desse primeiro Nike, que é o Nike Cortés, em homenagem ao grande conquistador espanhol Cortés, né, que colonizou toda a América do Sul aqui praticamente, quase toda, né, os países aí de língua espanhola. Dizimou, né, etnias indígenas, escravizou, tocou terror, né? Então é uma ironia, né? O primeiro tênis de corrida que deu origem à série aí, que vem trazendo todos esses problemas, enfim, alimentados pelo marketing, pela indústria. E aí o que aconteceu? Desde 2009, então 2010, essa tendência começou a se formar, né? E aí eu falo que lá no fundo do oceano tá rolando um deslocamento das tectônicas de placas que vai formar esse tsunami com uma onda maior ainda de lesão. A indústria ela tem um detector de abalo sísmico
potente e eficiente, e ela já detectou já detectou esse movimento que vai rolar e já está produzindo tênis e etc, né? Mas pessoas estão desconsiderando esses aspectos que eu estou tentando trazer aqui para vocês e achando que é só mudar o tipo de tênis. E não é só isso que vai resolver, muito pelo contrário, né? Porque, como a gente viu no gráfico aqui, se acontecer isso, as pessoas vão continuar pisando com o calcanhar e aumentar esse pico de impacto. Então, se for para fazer isso, continue com o seu tênis de 500, 800 reais. E aí algumas pessoas me perguntam, né? Você realmente acha que vai virar moda? Que essa tendência é real? Que as pessoas vão realmente aderir a isso?